Boa noite, turma! Estava com saudade de vocês já. Quanto tempo, né? Sejam todos bem-vindos, Rebeca, Juliana, Giovana e Emanuel. Estamos começando a mais uma aula de Fundamentos de Administração, hoje, dia 3 de maio, segunda-feira, professora Blenda Abraão. Fundamentos de Administração para alguns, Teoria Geral de Administração para outros, tá? E hoje começamos um novo ciclo. Vocês já fizeram as atividades que deveriam ter sido realizadas no sistema da nossa primeira avaliação, da nossa P1. É claro que teremos uma outra atividade, que é a prova, a primeira prova, é a prova institucional 1, que vai estar... Não se preocupem que eu vou dividir todo o conteúdo com vocês, o conteúdo que vocês vão precisar estudar, para que vocês façam a prova que vai estar disponibilizada no sistema, tá bom? Antes de eu começar, quero saber se vocês têm algo a perguntar, algo a comentar. Quem estava comigo na aula passada, que lembra do nosso conteúdo, que queira falar alguma coisa, queira citar algo que tenha sido colocado na aula. E aí, alguém aí corajoso querendo falar? Entrou aqui, conectou comigo aqui um iPhone, mas eu não consigo saber de quem é. Não tem nome. Se pudesse identificar, eu agradeço. Ah, já vi, é o Aldo. Acabei de ver, Aldo. Seja bem-vindo. E aí, turma? Quem é que estava aqui a aula passada? Que lembra o que foi que eu falei? Foi tão legal, foi uma aula com cara de palestra. Foi uma aula bem interessante, bem bacana, onde a gente colocou vocês, administradores e contadores, como componentes do mercado de trabalho, e aí eu falei bastante de todo o conteúdo que nós falamos do início. Claro, não falei das teorias em si, mas falei de todo o conteúdo de uma maneira mais atualizada, de uma maneira mais incrementada, agora nos dias atuais. Então, quem estava aqui na aula passada, pegou essa aula que foi bem legal. Essa aula que eu chamo de palestra, que foi uma aula palestra, mas hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo. Lembrando que a gente vai precisar fazer um conteúdo teórico, um material um pouco mais conteudista. Lembrando que vocês têm disponível no sistema palestras, filmes, podcast, artigo científico, artigos de empreendedores de sucesso, que foi colocado, inclusive, aula passada, um novo para vocês darem uma olhada. Então, tem um rico material. Mais uma vez, eu começo a aula de hoje, antes de colocar o nosso material na tela, informando que o tempo que nós terminamos antecipado é para que vocês deem continuidade na leitura que está no sistema. Não esqueçam disso, tá? Lembrando também que vai estar entrando no sistema todas as apostilas, além do conteúdo dos slides, que é o conteúdo que está lá disponível. Eu também tenho o cuidado de preparar para vocês uma apostila para cada conteúdo, para quem quer ler, estudar e fazer esse complemento de atividade, conforme eu estou dizendo para vocês, com horário. Eu deixo, turma, em torno de 50, às vezes até 60 minutos para vocês antecipado, para que vocês tenham condições da leitura no sistema, enquanto a gente está nesse sistema online, tá certo? Alguma pergunta antes de eu começar? Olha, é muito chato uma professora dar aula só para caixinha. Muito chato, mas eu vou me esforçar para que vocês tenham uma aula boa assim mesmo, tá? Não sou acostumada a dar aula para caixinha, não. Gosto de dar aula para a gente me olhando e eu olhando também. Tá certo? Vamos lá. Então, hoje, 3 de maio de 2021, vamos para a nossa segunda etapa. Giovana, com o teu som ligado, quer falar alguma coisa ou ligou sem querer? Foi sem querer, professora. Tá bom. Então, vamos lá, minha turma. Dá uma relembrada rápida desse conteúdo. Por favor, lembrem-se que
é importante vocês darem uma lida nas apostilas para qualquer dúvida vocês me perguntarem, porque vocês não perguntam nada, não tem dúvida nenhuma. Isso me preocupa, apesar de que é uma disciplina simples, fácil. Se vocês derem uma lidinha, é de fácil entendimento. Então, vamos lá. Só um pouquinho que tá. Ó, tudo isso que apareceu aqui na minha tela, turma, é material que está lá no sistema para vocês, hein? Coisa pra caramba. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Para a nossa aula que a gente falou em dias anteriores de teorias escola japonesa, né? E teoria contingencial, teoria, administração estratégica, teorias do sistema, teoria clássica, teoria científica. Falamos, inclusive, desses modelos de liderança conceituados por Max Weber, da questão da autoridade tradicional, da autoridade carismática, da autoridade racional legal. Então, todo esse conteúdo do qual eu coloco aqui para vocês é algo que eu já venho falando nas aulas anteriores. Então, a gente já vai estar entrando agora numa questão organizacional, no modelo organizacional. E aí, para que vocês relembrem a questão desse modelo organizacional, a gente relembra as autoridades, que eu toquei aqui nessas autoridades, nesses modelos de liderança, mas vamos dar uma pequena pincelada para que a gente possa dar continuidade, né? Modelos de liderança baseado em tudo que a gente viu que a teoria administrativa vem construindo no decorrer de toda essa história, no decorrer de toda a evolução, nós temos alguns conceitos de modelos de liderança, e dentre esses conceitos de modelos de liderança, os mais citados nessa evolução administrativa são os conceitos autoritário, participativo e delegativo. Como o próprio nome já diz, autoritário alguém manda, né? Autoritário alguém obedece, autoritário tem pouca participação das pessoas. Então, autoritário eu tenho como prioridade liderar as pessoas da maneira que eu a considero melhor, né? Participativo, como o próprio nome já diz, eu tenho uma distribuição de poder, nós vamos ter uma aula só sobre poder de decisão, a turma, só sobre poder de decisão. Importantíssima essa aula, eu espero que a grande maioria da turma esteja presente, que eu vou continuar trazendo assuntos bem atuais. Participativo, distribuição dos poderes de decisão com os liderados. O que isso significa? Quando nós somos líderes, quando a gente recebe o cargo de liderança, a gente recebe primeiro uma liderança que é uma liderança do quê? Uma liderança do cargo. É aquela liderança que nos dão, né? A partir de hoje você é supervisor de logística, ou a partir de hoje você é o encarregado, a partir de hoje você é o supervisor, ou seja, essa questão da liderança, ela começa a partir do poder que lhe é dado através de um cargo. Não é verdade? Através de um cargo. Ou seja, a liderança participativa é quando eu, além de utilizar o meu cargo, o poder de líder daquele cargo, eu uso o meu poder pessoal, o meu poder pessoa, o meu poder persuasão, o meu poder de influência. Ou seja, eu participo a minha equipe, eu utilizo a minha equipe como parte da minha liderança. E aí a gente chama isso de liderança participativa, tá? E o delegativo, ele também é um pouco parecido, ele tem um pouquinho essa questão da liderança participativa, porque o delegativo, ele, de qualquer maneira, ele delega responsabilidade, ele delega tarefas, ele delega ações para o time dele, tá? A diferença aqui é que o participativo,
ele distribui o poder de decisão. Olha a diferença. E o delegativo, o líder apoia os subordinados a tomarem as decisões. Qual é a diferença aqui? Ele delega a tarefa, mas a responsabilidade mantém-se no líder, tá? Muito importante essa diferença, importantíssima, tá bom? E aí, quais as vantagens? Quais as desvantagens de cada modelo de liderança? Como é que eu enxergo isso? Primeiro, turma, antes de eu falar de vantagens e desvantagens, é importante colocar aqui para vocês que toda empresa ela tem uma missão, ela tem uma visão, ela tem seus valores, ela tem seus propósitos. Então, cada empresa ela tem um estilo próprio de liderança. Algumas empresas elas fixam um pouco mais o estilo de liderança mais autoritário, outras fixam um pouco mais o estilo de liderança mais participativo e outras mais delegativos. Qual é o certo e o errado? Olha, certo e errado não vem ao caso agora. O que eu posso dizer para vocês é que com esse novo modelo de mercado, esse modelo que a gente já chama de pós-pandemia, apesar da gente ainda viver uma pandemia, a gente chama de pós-pandemia, ele cada vez mais, esse modelo de mercado, ele vem se tornando horizontal. Vocês vão ver que eu vou colocar eu vou falar sobre isso aqui. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão no mesmo nível de decisões. Por quê? Porque cada um hoje tem seu autogerenciamento, seu autodesenvolvimento, tem o poder de tomar suas decisões. Quem trouxe isso? Essa liderança home office que a gente vive hoje, essa liderança de você não estar tão presente agora no teu ambiente físico, no teu ambiente de trabalho, na tua sala, na tua mesa. Então, esse novo modelo de liderança, ele trouxe essa descentralização. Né? Ele trouxe esse modelo que cabe muito mais atualmente, um modelo mais participativo, cabe muito mais atualmente um modelo mais delegativo. Que é certo ou errado? É claro que a gente falar que um modelo de liderança autoritário, onde as pessoas hoje não têm o poder tem pouca participação nas decisões, é claro e evidente que está um modelo cada vez mais arcaico, cada vez mais fora de mercado, porque hoje a gente precisa das inovações, a gente precisa da criatividade. Como é que nós temos isso? Com a participação das pessoas, com mais cabeças pensantes, com mais pessoas participando. Então, esse poder autoritário, participativo e delegativo, lembrando que ele está sendo colocado aqui, nesse momento na aula de vocês, em função para que vocês consigam entender essa mudança, essa evolução administrativa mesmo que a gente vem falando nas teorias anteriores. Nas aulas anteriores, tá? E aí, esses estilos de liderança, eles se dividem, né? Se eu falei do estilo de liderança autoritário, do modelo de liderança autoritário, automaticamente eu tenho um estilo de liderança autocrático. Se eu te falei de um modelo participativo, automaticamente eu tenho um estilo de liderança mais democrático ou liberal. Aí a gente tem que entender um pouquinho desse conceito, e assim mesmo, assim também o delegativo, onde é que eles se enquadram, onde é que eu aplico esse melhor estilo de liderança, essas técnicas de gestão, onde é que eu adequo, de que maneira eu adequo isso melhor? Qual é o momento que eu uso o estilo autocrático? Qual é o momento que eu uso o estilo democrático? Qual é o momento que eu uso o estilo liberal? O que eu estou trazendo para vocês aqui é um conceito. O que a gente fez nas aulas anteriores? Nós conceituamos. Hoje a gente traz, como é que eu aplico isso? Como é que eu aplico esses estilos? Onde é que eles se enquadram na gestão? Onde é que eles se enquadram na própria administração, no próprio gestor contábil, para quem está fazendo aqui a contabilidade, né?
as ciências contábeis. Ou seja, quando eu falo de estilos autocrático, democrático e liberal, eu estou falando de líderes, ou eles são aqueles líderes que eles fixam as diretrizes, sem participação de ninguém, qual é esse, aquele autocrático, ou eu estou falando de um líder que as diretrizes, elas são estabelecidas, elas são decididas pelo grupo, olha aí, é um estilo do quê? Do líder participativo. Vocês percebem que uma coisa vai se enquadrando na outra? Ou eu estou falando do estilo de líder liberal, que é aquele que dá liberdade do poder de decisão, né? Seja ela individual, seja ela em grupo, ou seja, o líder no liberal, ele tem uma participação, é claro, ele continua tendo a liderança, ele continua tendo a responsabilidade do negócio, ele responde pelo aquele negócio, mas ele dá poder ao grupo, ele dá poder às pessoas para que elas tomem decisão, as decisões. Né? Ou seja, mais uma vez a gente percebe que o estilo das lideranças, elas determinam se a tarefa de cada um ela vai ser 1 a 1, ela vai ser em equipe, ela vai ser de par. Um estilo de liderança, ele determina se as tarefas elas vão ser solicitadas de uma maneira de acompanhamento, de mentoria, de aconselhamento, de alternativa, fazendo com que o grupo tenha condições de escolher qual é a melhor opção. Olha aí o que os estilos fazem. Ou até mesmo os estilos de liderança trazem uma característica que podem fazer com que o líder já tenha uma participação limitada num debate, para que o líder possa apresentar até materiais variados, pode até fornecer informação, mas quando ele for solicitado. Então, o importante aqui é que vocês consigam linkar o modelo aos seus estilos de trabalho, né? Esse estilo de liderança aqui, ele está em qual modelo? Ele se enquadra? Tem necessariamente que se enquadrar nesses 3 que eu falei? Claro que não. Pelo contrário, esses aqui são os mais antigos, esse é da base, da base, da base da administração. Então, não tem que estar totalmente linkado a isso. Né? Hoje a gente fala de modelos diferenciados, como eu falei para vocês, de uma descentralização, hoje a gente fala numa liderança horizontalizada, hoje a gente fala numa liderança que a gente chama até de pirâmide invertida, lembra da pirâmide que nós falamos na aula anterior? Aquela que inverte, quem está na base vai para o topo, quem está no topo vai para a base, ou seja, depende. Aí a gente precisa entender onde é que se enquadra essas coisas, onde é que eu me enquadro, onde é que eu consegui enquadrar cada coisa dessa. Né? E a gente comentou sobre os tipos de poder. Né? E aí a gente falou dos tipos de poder nas aulas anteriores, dei o conceito do poder tradicional, dei o conceito do poder carismático, dei o conceito do poder racional, não vou voltar a conceituar, porque a gente fez isso na aula anterior. O que eu quero trazer para vocês é onde é que eles se enquadram, em que tipo de sociedade se enquadra cada tipo de poder. É essa visão que eu quero que vocês tenham como gestores. Eu não quero aqui que vocês fiquem gravando conceito disso, conceito daquilo, o que é liderança, o que é poder, o que é uma liderança carismática, tradicional, racional. É claro, é importante vocês entenderem esse conteúdo, esse conceito, é claro que é, porque é o conceito que vai te fazer entender os exemplos. Mas o que eu quero que vocês captem aqui é onde é que se enquadra isso de fato na vida real, né? Onde é que se enquadra isso de fato na gestão, na administração, né? Na ciência contábil, nas empresas, no mundo corporativo, na gestão pública, onde é que se enquadra? Então, quando eu falo de tipos de sociedade, eu tenho exemplos para isso. Se eu falo de uma sociedade tradicional, eu estou falando daquela sociedade conservadora, eu estou falando daquela sociedade patriarcal. Ai, Blenda, isso não existe mais, será? Olha aqui. Lembra dela? Falei dela aula passada.
Não, Blenda, isso existe? Claro que existe. Ainda é aquele tipo de sociedade que tem autoridade racional, aquela autoridade que ela é delegada, ela é hereditária, ela passa de pais para filhos. Ela não é racional, ela é tradicional. Então, olha como é importante, não é vocês entenderem um conceito, é vocês entenderem aonde que ela se aplica. Isso que é mais importante. Então, essa autoridade tradicional é aquela que ela é transmitida pela herança, ela é conservadora. E quando a gente fala de uma liderança conservadora, é claro que a gente lembra logo da rainha. Não tem como a gente não lembrar da rainha Elizabeth, né? Quantos memes existem agora com a rainha Elizabeth em função dessa herança, desse tempo de serviço, desse tempo de liderança, desse tempo de casa? Então, olha aí, quando eu falei para vocês do tradicional, eu mostrei para vocês na prática onde ele se enquadra, e é esse conceito que eu quero que vocês tenham daqui. Tá? Quando eu falo do poder carismático, eu estou falando do quê? Eu estou falando de personalidade, de personalistas. Eu estou falando de uma característica revolucionária. Ah, Blenda, isso não existe, esse negócio de característica revolucionária. Como que não existe esse negócio de característica, característica revolucionária? Claro, essa personalista, essa característica personalista, essa característica e arbitrária, mística e arbitrária, inclusive, onde é que a gente encontra? A gente encontra em partidos políticos, não é verdade? A gente encontra em grupos revolucionários, em vários grupos, em várias frentes, em várias revoluções, em várias nações. Ou seja, eu tenho uma bandeira, eu tenho uma causa, e a minha causa, eu considero ela é personalista. É justamente essa minha causa que me traz o meu tipo de poder, o que eu defendo. Né? Então, a gente assiste atualmente, onde é que se enquadra? Lembre-se, teoria versus prática. Onde é que se enquadra na atualidade? Na atualidade, ela se enquadra nas várias figuras de partidos políticos, vários grupos revolucionários, causas negras, indígenas, ambientais, enfim. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho um grupo que trata isso, que tem seguidores em relação a isso. E o tipo de poder legal? E o tipo de poder racional? Ufa, eu diria para vocês que é o mais conhecido de todos, em termos de Brasil também, né? Porque o tradicional a gente não tem tanto aqui, mas é claro que tu podes ter um tipo de poder tradicional dentro de alguma empresa, não necessariamente do teu país, mas uma empresa que passa um cargo de presidência de pai para filho. Né? É claro que eu dei para vocês um exemplo amplo de país, que eu trouxe a Rainha Elizabeth, mas a gente pode trazer para o mundo corporativo aqueles poderes de pai para filho, aquele poder conservador. Né? Não é questão de eu ter talento, eu saber, não, ele sempre foi passado de pai para filho. E aí o tipo de poder racional e o burocrático, ele é o poder do Estado moderno, ele é o poder das grandes empresas, ele é o poder do exército. Por que que esse tipo de poder racional, ele é o poder que eu estou falando para vocês agora? A gente pode chamar ele de poder burocrático também. Aqui, gente, é aquele da norma. É aquele que o poder, ele de fato existe através da norma, através da racionalidade. Lembra que eu comecei a aula falando? Você foi nomeado gerente do departamento. É uma norma, você está lá com o teu cargo, existe na empresa o cargo gerente de departamento. Você entrou naquela norma, naquela racionalidade da empresa, ou seja, ela é uma escolha dos meios e dos fins. E aí a gente fala aqui de grandes empresas, né?
dos estados modernos, inclusive do próprio exército, que você vai galgando, né? E assim por diante, da carreira militar e assim por diante. Ou seja, o que a gente tem que entender aqui é de que maneira esse poder é aplicado, tá? E assim vai se entendendo os tipos de liderança. E aí, a gente tem um poder que eu costumo dizer que na atualidade ele é o que tem mais se sobressaído em função da tecnologia. Se vocês pararem para analisar junto comigo, quantos de vocês sabem que existem influenciadores digitais hoje, com milhões de seguidores, e que não têm conhecimento técnico de determinado assunto, mas eles conseguem trazer seguidores basicamente pelo carisma, pela maneira de falar, pela maneira de se vestir, pela maneira de se comportar. Blena, mas isso é um líder claro. Isso, quando a gente influencia pessoas, influenciar pessoas é uma liderança chamada de liderança de comunicação, que é aquela liderança da influência, é aquela liderança que conecta com as pessoas. Então, o líder carismático, ele é considerado, dentro dos tipos de poder e dos estilos de liderança, um visionário, um incentivador, um capacitador, falando em termos organizacionais. Falando em termos atuais, a gente tem a figura de um influenciador digital, ele é um visionário? Pode ser. Ele fala coisas que as pessoas querem escutar. Ele articula coisas, eles fazem maquiagens que as pessoas não conseguem, eles vestem estilo que as pessoas não vestem, eles levantam bandeira que as pessoas passaram a seguir. Eu não estou tratando aqui o que é certo ou errado. Eu estou tratando aqui uma visão que leva as pessoas a uma determinada ação. E quando eu tenho uma visão e que a minha visão leva as pessoas a uma determinada ação, eu sou um ser visionário, eu tenho seguidores. Né? A mesma coisa, as pessoas vão se modelar, as pessoas vão se respaldar em mim, porque as pessoas vão enxergar o que eu estou enxergando, eles vão acreditar na minha visão, eles vão acreditar no meu modelo comportamental. Isso é ser visionário. Quando eu falo de um líder carismático, eu estou falando de um líder que ele, além de visionário, ele também pode ter a característica de incentivador. Tem pessoas que têm o poder de liderar pessoas porque elas demonstram entusiasmo, gente. Porque elas demonstram cuidado com as pessoas, porque elas demonstram interesse, porque elas demonstram buscar o sucesso das pessoas. E quando as pessoas encontram uma liderança que te incentiva, você vira um líder carismático, porque você tem aí a característica de incentivar. Interessante, né? A mesma coisa quando eu falo em capacitar. Eu estou dando para vocês aqui que dentro de um líder carismático, a gente tem características diferentes. Necessariamente se precisa ter as 3 características, visionário, incentivador e capacitador? Não. Eu posso ter um percentual maior de ser um visionário, eu posso ter um visionário e um incentivador, e assim por diante. Isso são características de liderança que estão dentro da liderança carismática. E o capacitador? Puxa vida, capacitar. Quando eu falo em capacitar, eu estou dizendo para ti que eu te expresso apoio. Conta comigo. Conta comigo que eu te ajudo, tu vai crescer. Conta comigo que eu vou te ajudar a te desenvolver. Conta comigo que eu estou aqui. Eu demonstro empatia a você. Eu expresso confiança a você. Ou seja, vem que eu te treino, vem cá que eu te ensino, vem cá que eu te digo como é que é. Eu te dou as condições de fazer com que você
se desenvolva. Eu quero te ensinar. Isso é um líder carismático. Eu estou afim que quem está aqui do meu lado tenha condições de crescimento, tenha condições de se desenvolver. Isso é maravilhoso. E aí eu tenho o quê? Eu tenho dentro desses estilos e desses modelos de liderança, eu tenho um grau de escolha, eu tenho um grau de entender o que eu faço com isso, né? Que líder sou eu? Blenda, mas eu não tenho. Aí alguém às vezes diz assim para mim, mas Blenda, eu não tenho o poder de liderar as pessoas, porque eu não sei mandar. Eu já escutei muito isso, turma. Muito isso. Tem alguém aí me ouvindo, hein? Oi. Sim, Cadê essa turma professora, estou linda? ouvindo. Ai, gente, olha eu falar sozinha aqui. Cadê meus alunos maravilhosos? É que a gente está aprendendo, entendeu, com a senhora, professora? Oh, meu amor, que bom, então. Já só de escutar sua voz já fico mais tranquila. Não estou duvidando que vocês não estejam aí, mas saber que vocês estão me ouvindo me dá mais ânimo da gente falar, exemplificar. Por isso que a professora de vez em quando pergunta, tá? Não se sintam incomodados por eu fazer isso, por favor, tá bom? Ok. E aí, turma, muitas vezes eu escuto assim, Lenda, mas eu não dou para ser líder. Eu não sei mandar, eu não sei dizer não. Quantos de vocês até não pensam assim? Né? Quantos de vocês pensam assim, eu estou me formando em administração porque eu quero, ou escutei, inclusive, nessa turma, trabalhar com RH. Quantos estão se formando em ciências contábeis porque querem ter o seu escritório ou prestar serviço para alguma empresa, né? Trabalhar por conta própria? Mas muitos têm que usar a sua liderança, gente, de qualquer momento, em qualquer momento da nossa vida, a gente precisa colocar em uso a nossa liderança. Se eu não sei, se eu não tenho uma característica que a gente chama na administração de executor, de resolvedor de problemas, sabe, de resultado, de foco em resultado, de velocidade, às vezes eu não tenho esse perfil, mas eu tenho condições de evoluir, de desenvolver competências que façam me tornar um líder. E que competências são essas? Eu posso ser um influenciador, um líder carismático, visionário, eu posso ser um incentivador, eu posso ser um capacitador, eu posso ser um planejador, uma pessoa impecável no seu planejamento, que sabe trabalhar com equilíbrio, eu posso ser uma pessoa focada para a qualidade, para a formalidade, para as regras, enfim. Essa liderança, ela brota da maneira que você cria autoridade naquilo que você tem de melhor. Então, a pergunta que eu deixo, o que você tem de melhor? A visão, o incentivo, o apoio que você dá às pessoas, a tua capacidade técnica, tu é muito bom nisso, em gráfico, em planilha, enfim, ou na tua capacidade de resolução de problema, de inovação? Sei, sei. Cada um tem que entender qual é o seu, né? E aí, lá na escola contingencial, a gente falou das teorias da contingência. Não vou falar disso de novo aqui, não, hein? Só é para relembrar para a gente poder dar continuidade. Lá na escola contingencial, a gente falou das teorias da contingência. Vamos relembrar? Falamos da administração científica, em seguida estudamos a teoria clássica, depois falamos da teoria burocrática, da burocracia, depois tratamos as escolas das relações humanas, tratamos a escola comportamental e tratamos a teoria do sistema. Lembrando, minha turma maravilhosa, para cada etapa dessa que eu citei aqui para vocês, tem um materialzinho, tem o texto de leitura complementar no sistema para vocês, tá? Hoje, inclusive, daqui a pouco eu vou confirmar aqui com o professor Matheus, porque eu mandei hoje, se já foi possível estar no sistema ou não,
porque se tiver no sistema, ela já vai fazer parte da atividade complementar da aula de hoje. Então, vocês vão olhar lá que tem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6. Todas elas são aulas dadas. São esses materiais de slide que eu estou dando aqui para vocês. Mas aí tem em formato de texto. Quem acha mais fácil estudar pelo slide, estuda pelo slide. Quem acha mais fácil estudar em formato de texto e apostila, estuda pela apostila. Quem acha mais fácil estudar pelo livro, está lá o livro que eu disponibilizei. Então, gente, não tem como não aprender, né? De qualquer maneira, não tem como não aprender. E aí, o que é a escola? O que a gente fala da questão da escola da contingência? Né? Quando eu falo, nossa, escola da contingência, a Brenda fala uns nomes assim tão difíceis, mas não é não, turma. É claro que eu uso os termos que foram usados da maneira que foi tratada a evolução desse pensamento administrativo. Né? E essa tratativa da escola contingencial, ela significa o quê? Claro e evidente um adjetivo relativo à contingência. Não tem como ser diferente. E quando eu falo um adjetivo relativo à contingência, eu estou falando de possibilidades que algo se realize ou não. Eu estou falando de teor temporário. Eu estou falando de uma coisa momentânea, eventual, né? Ou seja, depende das contingências. Depende, pode ser que se realize ou não. É esse que é a questão de entender esse conceito. É por isso que eu trago para vocês esse material aqui. Quando eu falo do quê? Desse ambiente geral e desse ambiente de tarefa. Porque a escola da contingência, ela é relativa ao meio, ela é relativa ao momento, ela é relativa àquilo que está acontecendo naquele momento, nas possibilidades que aquele momento está gerando a minha empresa, ou a minha pessoa, ou o meu departamento, ou a mim como profissional. Então, estudar esses ambientes é estudar o quê? É estudar tecnologia. Momento, né? É estudar a organização, os níveis dela, né? Os objetivos. Como é que eu vou analisar o contexto atual? Como é que eu vou analisar o meu contexto atual sem eu me interagir nesse ambiente? Foi assunto, inclusive, da nossa aula passada, quando eu trouxe para vocês você e o mercado, que eu falei para vocês da aula passada, que a gente falou da inteligência artificial, a gente falou da robótica, que nós falamos da evolução. Então, quando eu falo em estudar esse ambiente, eu estou falando de estudar um ambiente geral. Não é estudar só um ambiente fechado, a minha tarefa, a minha função, o que eu tenho para fazer, Não. Todo o reflexo na escola contingencial, ela estuda um ambiente. E dentro desse ambiente, eu tenho o quê? Eu tenho a organização pequenininha lá dentro. Dê uma olhada aí nessa figura. Ela está... eu vou estudar a organização. Ótimo, percebo que ela é menor. Ela é menos influente quando eu falo na escola contingencial, porque a escola contingencial, ela analisa o contexto atual. E o contexto atual, ele está além da organização. Quando eu falo de um contexto atual, ele está na economia, ele está na política, ele está na tendência mundial, ele está na globalização, ele está nas pessoas, na inovação. Então, quando eu falo escola da contingência, eu estou falando analisar contexto atual. Eu estou falando em analisar um contexto aberto. Eu estou falando olhar além do meu umbigo, além da minha empresa, além do meu departamento, além de mim, tá? E aí, é claro que a escola contingencial, também não vou mais explicar,
ela traz os principais desenvolvimentos teóricos da escola contingencial, foi a teoria do sistema, que nós já falamos, e o enfoque contingencial, que nós também já falamos. Então, eu não vou falar dessas teorias novamente aqui, tá? Então, só para que vocês relembrem, que a gente possa entender esse contexto contingencial, vamos relembrar que a organização é um sistema aberto. Blenda, pelo amor de Deus, me lembra que é um sistema aberto. É a cara da teoria contingencial, é justamente eu olhar para o contexto. Lembra que as teorias antigas, as mais antigas da clássica, da científica, elas não analisavam a organização como um sistema aberto, elas analisavam a organização como um sistema fechado. E o que fazia isso? Fazia com que elas olhassem apenas para dentro da organização. É claro que no decorrer do tempo, os teóricos, os filósofos, foram evoluindo, e se entendeu que para se ter mais eficiência e mais eficácia organizacional, não dava mais para ter um sistema fechado. Eu precisava analisar como um sistema aberto. E aí abriu, caiu os muros. E aí veio a teoria contingencial falando de sistema aberto. E esse sistema aberto, ele envolve vários subsistemas. Claro que esses subsistemas, percebam aqui na figura, existem subsistemas dentro desse sistema, mas eles não sobrevivem independentes. Eles são interrelacionados, eles precisam ser amiguinhos uns dos outros. Se eles não forem amiguinhos uns dos outros, o sistema não funciona. Por isso que a gente chama de subsistemas interrelacionados, porque são eles sendo amiguinhos uns dos outros que o processamento interno do sistema funciona. E o processo, para ser um processo, ele precisa ter entrada, ele precisa ter desenvolvimento e ele precisa ter saída. Isso é um processo. Início, meio e fim. É igual lavar louça. Início a louça suja, o meio eu lavo a louça e o fim eu enxugo a louça. É um processo. Elas estão interrelacionadas. E aí, quando eu digo eu lavei a louça, eu falei que eu só enxuguei a louça? Não. Eu falei que eu só coloquei a louça suja na pia? Não. Ele tem subsistemas que se relacionaram para que o processo de lavar a louça, eu sei que eu usei um exemplo nada organizacional, mas eu acredito que ficou bem fácil de entendimento. Então, esses subsistemas, eles envolvem a gestão. Olha aí vocês aqui, no meio desse subsistema. Olha aí o administrador gestor. Olha aí o contador gestor, bem no meio desse subsistema. Porque esse subsistema, ele é entrada, ele é o desenvolvimento. Entrou, opa, desenvolveu. Está ali, ó, desenvolvendo ali no meio para poder sair. O que sai, Blenda? Sai um bem, sai um serviço, né? Um produto, como queiram falar. Acabou, não. Aí eu alimento tudo de novo, é igual a louça, por isso que eu comparo com a louça. Quando tu acaba de lavar a louça, acaba? Não. Daqui a pouco suja de novo e começa tudo de novo. Tanto que tem gente que brinca que louça a gente nunca acaba de lavar, por isso que eu comparo ela com uma organização como o sistema aberto. E aí eu tenho uma organização como sistema aberto aqui, ó. Ai, Blenda, agora eu entendi. Isso aqui é um lavar-louça? Não, isso aqui é uma organização. Mas o lavar-louça aqui, a louça suja, é a entrada. A organização, esse desenvolvimento aqui no meio, é a hora que eu estou lavando, passando sabão, limpando o copo, o prato. E a saída, quando eu enxugo. Opa, acabou. Serviço completo. Produto pronto.
para ser usado de novo. Aí, olha a retroação, feedback, olha, volta. Então, as entradas, turma, nesse ambiente aberto, nesse sistema aberto, é o que entra pelos recursos humanos, é o que entra pelos recursos financeiros, é o que entra recursos materiais, são as informações, é a tecnologia, tudo que entra, que adentra meu ambiente, que adentra a minha organização, né? E aí, lá no meio da organização, desenvolvendo, processando tudo isso. E aí, depois que isso tudo acontece, vai para o mercado. Virou um bem, virou uma informação, virou um resíduo, virou um serviço. Isso aqui é contingencial, eu estar aberto a um contexto atual, eu estar falando de um sistema aberto. Eu acho isso aqui o máximo, gente. Eu acho que é você entender uma coisa da teoria administrativa lá de 1900 e figurinha, aplicado na vida real, aplicado hoje, ou seja, é a base pura, crua da administração e que funciona de fato. Ninguém está falando, né? Eu estudo a teoria para quê? Para entender isso, a prática, para entender como tudo funciona num sistema aberto. Então, é muito legal quando você você enxerga a teoria aplicada a essa prática. E eu não vou mais explicar para vocês o que é homem funcional, né? O que é homem social, o que o homem econômico. Lembra que nós já falamos tudo isso nas aulas anteriores. Mais uma vez, eu não vou voltar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Mas aí eu trago para vocês a lembrança de que quando eu estou na teoria da contingência ou teoria contingencial, eu não estou mais falando de um econômico, uma motivação relacionada apenas ao dinheiro, que era o econômico que a gente viu lá, lembra? Aquela figura que era relacionada ao dinheiro. Eu não estou mais falando do homem social, que era qual? Motivado somente pelas relações. Eu não posso nem falar que é motivado pelo dinheiro somente, e nem posso falar que é motivado pelas relações somente. Então, o homem funcional, que foi o que a teoria contingencial trouxe para a gente, é aquele tomador de decisão, é aquele indivíduo que age e desempenha papéis. Ele só não toma decisão, ele só não é administrativo. Ele desempenha papéis. O que tem a ver com a atualidade? Tudo. Porque a atualidade traz uma coisa chamada de colaborador empreendedor. Somos nós, empresa, a Blenda empresa trabalhando com o IDAAN. Não é a Blenda professora do IDAAN, é a Blenda empreendedora, como se eu fosse dona do IDAAN, sócia do IDAAN. Eu falo do IDAAN como se eu fosse a dona. Eu me sinto parte, eu desempenho o papel IDAAN. Isso sim, eu me preocupo, eu cuido, eu zelo, eu defendo, eu trago coisas novas. Eu cuido da parte técnica e financeira, recursos, não desperdiço recursos. Por quê? Porque a gente virou o quê? Virou um indivíduo que não é só um indivíduo mais motivado a dinheiro, que não é só mais um indivíduo motivado às relações, que tratou lá nas relações, na teoria das relações humanas, né? Que não é só o indivíduo tomador de decisão, que eu comecei a aula falando do líder autoritário, aqui quem toma a decisão sou eu, não é mais. Eu estou falando do homem funcional, que foi isso que a teoria da contingência trouxe. Qual é o meu papel aqui dentro dessa organização? Qual é o meu papel como contador dentro desse departamento? Qual é o meu papel como contadora aqui no escritório, dentro da minha cidade, do meu bairro? Que papel eu desempenho? Então, é muito além
da teoria clássica, relações humanas, comportamentais, teoria do sistema, que foi a teoria do sistema que falou do homem funcional. Mas eu junto tudo isso, eu entendo que o homem, nesse processo, ele foi evoluindo junto com a administração. É por isso que a gente está estudando a evolução do pensamento administrativo. Tá? Então, gente, o homem funcional, né? O trabalhador como homem funcional, ele, na teoria do sistema, em contraste com outras teorias, acabei de comparar, em contraste com outras teorias clássicas, relações humanas, comportamental, tá? O homem comporta-se em um papel dentro das organizações, interrelacionando-se com os demais indivíduos, como um sistema aberto. Então, é por isso que eu falei da teoria do sistema e do homem funcional, porque é essa teoria que traz como diferença das teorias anteriores um comportamento diferente do ser humano. E que comportamento é esse? O papel dele é interrelacionar com um sistema aberto. E o que é o sistema aberto? Eu olhar para dentro da empresa e para todo o contexto que envolve ela, político, econômico, tecnológico e assim por diante. Tá? Isso é muito importante que vocês entendam, isso é muito legal que um graduando entenda, para que possa conversar, falar da faculdade, falar na empresa, no estágio que trabalha, conversar conceitos novos, entender essa capacidade colaborativa e empreendedora das pessoas que fazem parte do teu mundo profissional. Isso é muito importante, tá? E aí, mais uma vez, não vou explicar novamente o que é enfoque contingencial. O que eu trago aqui para vocês é aqueles conceitos básicos para a gente relembrar o que eu já falei. E para relembrar o enfoque contingencial, a gente relembra alguns conceitos chaves. Quais são esses conceitos chaves? Aqui no enfoque contingencial, cabe ao administrador adaptar suas organizações à característica do ambiente. Por quê? Porque foi aqui que se falou em sistema aberto. Então, eu não posso dizer, a minha empresa não vai aceitar isso. Não dá para fazer isso. É o contrário. A minha empresa tem que se adaptar a novos comportamentos dos consumidores, a novos comportamentos de compra, a novas tecnologias para ela se manter no mercado, para ela sobreviver. Então, o conceito-chave do enfoque contingencial foi justamente adaptar suas organizações a essas características do ambiente. Que contribuição ela trouxe? Oxe, muitas. Muitas, porque quando se falou em sistema aberto, a gente começou a identificar várias pesquisas voltadas a essa área. Então, a primeira grande contribuição desse enfoque foi que aumentou o número de pesquisa para várias áreas dentro da administração. Como desenvolver o desempenho das pessoas, como desenvolver o desempenho organizacional, ou seja, várias cepas se desenvolveram. Né? E outra contribuição importantíssima do enfoque contingencial foi a contestação dos princípios anteriores. Lembra que ele contestou os anteriores? Puxa vida, que maravilha! Se contestou para se ficar mais eficiente, mais eficaz, e se trazer cada vez mais progresso, e assim por diante. Tá? Quais foram as limitações? Ela contribuiu? Claro que ela contribuiu, mas ela teve limitação? Claro que teve, como toda teoria. Todas as teorias que eu expliquei para vocês até agora todas tiveram suas limitações. E limitações a gente vive até hoje. Né? Todas as teorias, a teoria organizacional, dentro do enfoque contingencial, ela caiu num certo relativismo, sim.
né? Por quê? Porque ela ficou naquela coisa de tudo depende do contexto, depende da política, depende da tua economia, depende da atualidade. E isso foi uma limitação para a época, porque ficou muito relativista. Isso não foi bom, isso foi ruim. Isso foi falando de limitação, tá? Outra limitação que esse enfoque trouxe para a gente nesse sistema aberto foi que a pesquisa das contingências, elas ainda estão se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, ou seja, nunca vai se esgotar. Ela é inesgotável, quase que não sai, turma. Né? Ela não, vamos falar melhor, ela não é esgotável. É claro que ela não vai ser esgotável. Por quê? Porque vai depender de um contexto, e o contexto está em mutação. Então, a gente não vai ter nunca uma matemática, uma conta, uma resposta exata para tudo isso. É por isso que a gente trata a gestão, porque a gente trata com o ambiente, a gente trata com vocês, pessoas, cada um com as suas características de liderança, cada um com as suas características técnicas. Além da gente tratar as características de vocês, pessoas, a gente trata as características das empresas dos quais vocês estão inseridos, ou da empresa de vocês, do qual você é inserido. E aí? Olha aí que loucura! Por isso que não esgota nunca, porque são contextos que trazem pesquisas empíricas de várias linhas, de várias frentes, de várias defesas e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. E aí, eu queria falar um pouco para vocês. Não se trata mais aqui da teoria do enfoque contingencial que eu estava falando agora no slide anterior, tá? Então, the end, a gente finaliza aqui todos esses conceitos que foram citados, e aí a gente começa agora, nesse momento, a tratar um item, um outro tema, dentro desse nosso módulo aqui, que a gente chama de tendências contemporâneas em administração. E, gente, quando se fala em tendências contemporâneas, a gente fala de algo que ela é voltada a custo, a racionalidade, a custo de transação. Quando eu falo em teorias de custo, quando eu falo de transações dentro de uma organização, né? Só um minutinho, gente, deixa eu desligar aqui esse meu celular, que agora que eu vi que ele tá vibrando aqui, eu não sei se está incomodando vocês. Só fechar aqui. Pronto. E essas teorias dos custos e de transações, onde é que elas estão agora? Elas estão nessa tendência contemporânea. Elas estão tendências contemporâneas dentro desse mundo de gestão, dentro desse mundo de administração. Porque essa teoria aqui, turma, ela tem como ponto de partida a teoria do custo de transação, né? Então, o ponto de partida dela é essa teoria que levanta uma hipótese acerca das origens das organizações. Ela levanta uma hipótese acerca da hierarquia. Ela levanta uma hipótese porque, como resposta a essa questão incerta dentro das organizações. Eles querem responder essas questões hierárquicas. Eles querem responder esses ambientes incertos. A teoria ela veio para isso. Ela veio meio como uma evolução natural, sabe, daquelas transações livres que ocorrem livremente no mercado, veio mais ou menos baseada nisso. Então, essa tendência contemporânea, ela tem como ponto de partida essa teoria, que é a consideração que a empresa não possui apenas os custos de produção.
é isso que essa teoria traz. Ela considera aqui os custos de transação. Ai, Bleda, isso não é nenhuma novidade, não, mas foi o que essa tendência trouxe. Foi o que essa tendência contemporânea trouxe. Custos da transação, custos de produção. E esses custos podem ser definidos como custos de negociação, que é aqui que pega, né? Pode ser definido aqui como custos para que a gente possa redigir um contrato, para que a gente possa redigir uma garantia. A gente pode, por exemplo, essa teoria, ela é a parte da economia que trata a origem mesmo de onde é que estão a questão da contratação, da questão contratual, legal. Quanto é que é? Quanto custa? Quanto vale? O que eu posso acrescentar nisso? Como é que eu posso desenvolver isso para que eu tenha condições de firmar isso aqui no meu negócio? Por isso que ela trouxe para essa tendência contemporânea de administração. Por isso que ela trouxe para essa tendência de transação de mercado, de negócio. Essa tendência contemporânea, os custos de transação, gente, eles são menos óbvios, é claro, do que os outros gastos. Né? Por quê? Porque os custos de transação, ele não está lá, ele está lá no balanço da empresa. Quem vai falar de balanço aqui? Quem vai falar de balanço? Quem faz contabilidade aqui sabe o que eu estou falando, vai tratar disso, vai tratar de custos, de gastos, vai tratar de tudo que é importante, tudo que desembolsa, tudo que afeta finanças da empresa. Olha aqui, contador. Essa teoria aqui para vocês que estão fazendo ciências contábeis é a cara de vocês. Porque é aqui nessa teoria que a gente se fala em decidir melhores ações, investimentos, em demonstrativos de resultado, em lucros e prejuízos. Aqui, né? Aqui que a gente fala dos custos de transação. E o que são os custos de transação? São os gastos que a empresa tem para planejar. São os gastos que a empresa tem para elaborar, para negociar. São os gastos que a empresa tem para suas atividades, para a capacitação de recursos. Então, todos esses gastos que a empresa tem são gastos de transação. É por isso que vocês vão estudar ciências contábeis, para vocês demonstrarem isso de maneira plausível, correta, linear, né? Que você consiga entender o valor. Então, gente, são esses custos de transação, logo são o quê? São os gastos ligados às ações. São justamente os gastos ligados a todas as ações que são necessárias dentro de uma organização. São os gastos ligados às ações que sejam para garantir o contrato, para cumprir um contrato dentro de uma empresa, por exemplo, para que a gente possa dar continuidade nesse contrato, né? De modo que os custos de transação, eles podem ser classificados, tá, turma? Eles podem ser classificados em custos de elaboração e negociação de contratos. Eles podem ser classificados em mensuração e fiscalização de direitos de propriedade. Eles podem ser classificados como monitoramento de desempenho. Eles podem ser classificados como organização de atividades. Ou seja, como os custos de transação, como é que eles afetam a empresa? Olha que interessante, como é que afeta a empresa? Olha que por isso que essa teoria, ela fala de tendência contemporânea. Eu não quero mais falar de teoria, eu já falei de teoria nas aulas anteriores. Eu só estou tocando no nome teoria para linkar com uma tendência contemporânea da administração, para vocês entenderem o que ela tem a ver com a atualidade. Então, como
como é que esses custos de transação afetam as finanças da empresa? Puxa, meio óbvio, né? Ou seja, ao analisar o desempenho financeiro de uma empresa, vários custos devem ser levados em conta, a fim de determinar o quê? A fim de determinar uma lucratividade. Senão, como é que eu vou saber se eu lucrei ou não? Como é que eu vou saber? Então, a gente precisa analisar aqui os custos de produção, que já são bem conhecidos, todo mundo sabe que se analisa custo de produção, são os mais conhecidos, inclusive. Mas nem sempre esses custos de transação aqui, que essa teoria trouxe para a gente, são levados em consideração. Eu sei que para os contadores, provavelmente, eu posso estar falando óbvio, mas acreditem, contadores, tem gente que não leva em consideração, principalmente pequenas empresas, microempresas, pessoas que trabalham por conta própria, pessoas que vendem coisas por conta própria, elas não levam esses custos de transação em consideração. É aí que vocês entram com as atividades de vocês. É aí que vocês entram com a capacidade técnica e o conhecimento de vocês que vocês estão adquirindo aqui na faculdade. Né? Então, de modo geral, os custos de transação, eles são colocados na balança somente quando há dúvida. Olha que coisa engraçada. Ele só é lembrado, esse custo de transação, quando há dúvida entre contratar um serviço, comprar um bem. Né? Às vezes, ele só é colocado em xeque quando se precisa executar dentro da própria organização ou produzir algo dentro da própria organização. Aí que se fala nesses custos de transação. Ou seja, furada, né? Eu tenho que entender que ele está dentro do meu processo administrativo e contábil. Olha que legal. Dentro dos dois processos. Os custos de transação, gente, eles também são considerados na emissão de títulos de ações. Né? Os custos de transação, conforme vários comitês aí de pronunciamentos contábeis, eles estão inclusos. Ou seja, aqui que apareceu a ciência contábil. Foi aqui nessa teoria, meus futuros contadores, que apareceu a ciência contábil. Foi quando se falou de custo, foi quando se falou de elaboração. Né? Os custos de transações, de transação, que diga, eles foram abordados na teoria econômica por um economista. Ou seja, foi um economista que trouxe a questão da elaboração dos custos de transação e, a partir daqui, se falou na ciência contábil. Ou seja, o que se propõe aqui essa teoria, essa tendência contemporânea? O que ela propõe? Ela propõe análise de custos de transação para quê? Para aumentar a eficiência de gestão e minimizar, gente, claro, quando a gente aumenta a eficiência de gestão, o que a gente quer? Minimizar gastos. Toda empresa quer minimizar gastos. Então, existem alguns elementos essenciais nessa teoria, que é justamente a racionalidade limitada. Né? O que faz com que? Faz com que os seres humanos, que os tornam propensos ao oportunismo. Quantos seres humanos são propensos ao oportunismo? Sobre custos de transação, a gente sabe que existe, se aproveita de uma situação e a gente nem sabe, os custos são elevados, não é isso? A gente precisa aqui, a gente tem dificuldade, é claro, em conhecer integralmente o ambiente que se dão as transações. Isso é claro que a gente sabe disso. A gente não conhece todos esses ambientes. Mas, consequentemente, a gente precisa alcançar essa máxima de eficiência quando a gente está dentro de um negócio, de uma organização, de um departamento, ou da minha empresa, ou prestando um serviço. Né? Então,
A teoria dos custos de transação, ela ressalta as razões para recorrer ao mercado como mecanismo mesmo de governança corporativa, de cuidado. Ai, peraí, sem querer eu cliquei aqui. De cuidado com tudo isso. E assim por diante, tá? Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver aqui, que eu acho que era o último slide mesmo. Era o último slide, finaliza, deixa eu fechar. Para eu voltar para a telinha aqui com vocês. E aí, turma, o que eu pergunto? Vocês conseguiram começar a captar por que a gente estudou a teoria? Por que até agora a gente está estudando a teoria? Eu vejo a teoria como uma base, né, professora? A gente Com poder certeza. chegar no nosso objetivo, né? Com certeza. E nesse caso aqui, ela é trazida para vocês como base contemporânea, ou seja, como base atual, que é o que é mais interessante. Vocês estão estudando teoria aqui, e teoria geral da administração para alguns e fundamentos da administração para outros, mas não é simplesmente pela teoria, para conhecer a história. Vocês estão estudando a teoria percebendo que ela está no mundo atual, dentro das organizações, é utilizada com as mudanças necessárias, é claro, que se faz e que são necessárias para isso, né? Mas a gente falou aqui de estilos de liderança, poder de liderança, como é que essas teorias são colocadas e assim por diante. Isso é uma loucura, isso é muito legal. Quando eu falo disso, eu falo de uma tratativa que ela é voltada para o administrador, para o gestor, para os estilos de líderes. E quando eu falo de estilo de liderança, eu estou falando para todo mundo que está se formando, porque todo mundo precisa gerir, nem que seja a sua própria carreira. Nem que seja a sua própria carreira. E quando a gente fala em gerir carreira, a gente fala em ser aquilo que eu citei na aula. A gente fala em ser colaborador, empreendedor. E como é que eu faço para ser um colaborador empreendedor? Eu tenho que ser um líder. E eu tenho que ser um líder de sucesso. E o que é ser um líder de sucesso? Né? É ser um líder de respeito. É ser um líder quando eu tenho como base sólida o fundamento liderança, quando eu tenho como base sólida a confiança na minha liderança, no meu poder de gerir pessoas, de gerir empresas, ou de gerir de departamento, eu tenho que entender que eu sou capaz de influenciar os meus liderados. Eu sou capaz de influenciar, baseado em tudo que vocês estudaram aqui, as pessoas à minha volta, para que elas possam confiar na minha gestão, para que elas sejam capazes de confiar no meu poder de gerir, de conduzir, de capacitar, inovar, evoluir. Então, são com atitudes de líderes, de atitudes positivas, né? É quando o seu... Sabe quando o cargo sai de você, mas você continua sendo um líder? As pessoas continuam te respeitando? Isso é liderança. É a liderança que eu digo para vocês da influência, que eu até trouxe aqui até a comparação dos influenciadores digitais. Ah, Plena, mas eu acho que nem todos os influenciadores digitais têm conteúdo. Mas ninguém pode negar a liderança carismática deles. Tem gente seguindo eles. Ou é a filosofia de vida, ou é a comunicação, ou é a maneira que ele se veste, não sei. Mas ele tem uma bandeira que ele levanta e que ele constrói seguidores em cima disso. Olha que interessante. Né? Turma, perguntas? Professora, para mim não, né? A aula foi bem explicativa. Fale aí, Rebequinha, explique um pouquinho. Não, eu gostei mais da parte de liderança, né? E custo eu já tinha estudado
uma técnica, né? Só que o professor não explicou assim. A senhora explicou bem legal, entendeu? Para entender melhor a teoria do custo, né? Que ela Ah, explicou e legal. falou que enrolou foi tudo, né? Só que a senhora estava explicando e é quase o mesmo assunto que ele falou, né? Mas deu para entender melhor agora, né? Sobre o Você está assunto. fazendo administração ou contabilidade? Contabilidade. Mais um motivo para te entender melhor, né, Rebeca? Sim, principalmente. Porque a teoria dos custos ela vai direto no teu trabalho, ela vai direto na tua função, né? Porque quando a gente consegue entender que a gente precisa avaliar tudo que está envolvido, gente, eu já prestei muita consultoria de negócios, hoje eu sou mais voltada à consultoria de pessoas, mas eu comecei a minha carreira independente com consultoria de negócios. E eu cansei de prestar consultoria em pequenas empresas, pequenas mesmo, salãozinho de beleza, com estética, tá? Empresa prestadora de serviço, e essas pessoas elas não levam em consideração essa teoria a de custo que ele gasta, ele até leva em consideração, mas ele não leva em consideração o todo envolvido. Eu prestei consultoria para uma moça que ela tinha uma loja de decoração para aniversário há 4 anos atrás, que ela não levava em consideração o combustível dela, o carro dela, ela não levava em consideração a luz, o tempo que ela passava trabalhando manualmente, porque ela fazia as lembrancinhas de aniversário. Ela só levava em consideração o que ela comprava, o custo dela de material, de produção. E aí, quando a gente presta essa consultoria, que vocês em breve vão estar fazendo isso, tanto administrador como contador pode estar fazendo isso, que a gente planilha isso, que a gente coloca isso explícito, a gente começa a ver que a pessoa, ao invés de estar tendo lucro, está tendo prejuízo. Não é verdade? Não computava quentinha que ela comia no almoço, que ela comprava para a funcionária dela. A manutenção da geladeirinha dela, que colocava... Ou seja, opa, está errado. E a teoria, essa teoria contemporânea, ela traz isso para a gente, ela trouxe a contabilidade para a gente analisar isso. É por isso que vocês estão aqui, porque ela trouxe esse, de fato, tudo que envolve até as pessoas. Quanto tempo que eu passo treinando uma pessoa, ao invés de eu estar produzindo? Isso é um custo, é um investimento, é um custo. O que está envolvido nisso? Não sei, vai depender lá do que está envolvido nesse processo. Quando você manda um funcionário treinar, que custos são esses de treinamento que você tem? Está envolvido num processo que foi estipulado, uma evolução, um foco no resultado dentro de uma organização. Então, é importante citar isso aqui, é muito importante. Tá? Turma, deixa eu dizer para vocês agora. Nosso assunto de hoje está encerrado. Esse material já está disponível no EAD. Essa apostila já está disponível no EAD. Tá? Aqui no meu relógio, turma, são 8h15. Tá? O que eu tenho para vocês agora, na nossa aula de hoje? A gente tem aqui 15, 20 minutinhos de intervalo, que é o nosso normal. Então, vocês iriam voltar 8h35, 8h40. Né? E vocês têm aí 6 conteúdos que eu deixei disponível agora no sistema, que são todos os conteúdos referentes aos nossos 3 slides. Vocês têm aqui 3 slides. 1, 2 e 3, já está no sistema também. Tá? Essas 6 aulas, elas estão nesses 3 slides. Não são 6 slides, elas estão dentro desses 3 slides. Só que elas estão divididas por conteúdo. Tá bom? Então, é importante
que vocês precisam agora adentrar no sistema EAD, tirem o intervalo de vocês, não tem problema. Vocês vão adentrar no sistema EAD hoje, vocês vão olhar o material que eu deixei, que está lá, do empreendedor de sucesso, que eu quero que vocês leiam aquele material, falando de como que eles começaram, como foi que aqueles jovens que começaram a desenvolver uma das empresas mais lucrativas hoje do Brasil, tem várias redes de loja hoje. Tá? Então, vocês precisam colocar todo esse conhecimento teórico para a prática. E computado, porque eu computo o tempo de leitura de cada unidade dessas, vocês têm em torno de 9 a 10 minutos por tempo de leitura de cada unidade. Ou seja, vocês têm mais de 1 hora de leitura para esse material. Então, turma, esse tempo, essa 1 hora que eu disponibilizo anteriormente, é para não ficar cansativo para vocês, é ficar lendo a apostila aqui com vocês, mas vocês têm que seguir para o conteúdo do EAD, porque é o complemento da aula. Tá bom? Eu sou cansativa e repetitiva nesse assunto, não tem jeito, eu vou falar isso sempre. Tá certo? Eu quero saber se vocês têm perguntas antes de eu finalizar a aula de hoje. Deixa eu ver quem está aqui, tá? Giovana. O Emanuel agora está caladinho, era tão falante. Tá, Juliana? Mas eu estou aqui, professor. Estou aqui Eu sei, Emanuel, que você está aí. Deus o livre. O Vitor. Vitor e Emanuel é a mesma pessoa, né? É porque eu estou pelo computador, eu estou assistindo o slide. E eu estou ouvindo... Sem problema, Emanuel, sem problema. É só para eu não ficar depois achando que tem outra pessoa, outro aluno, tá? O Aldo e a Rebeca. Esqueci de falar algum nome? Não, né? Giovana Lima, Juliana, Emanuel, Aldo e Rebeca. Temos alunos que não apareceram mais. Eu estou há mais de 3 aulas sem ter contato, né? Gente, responderam as atividades no sistema, me sinalizem aí se está tudo ok, tudo respondido, que eu vou começar a correção essa semana. Semana que vem, obrigada, Rebeca. Semana que vem a gente começa o slide novo. Semana que vem partimos, vou até colocar aqui para eu já colocar depois no sistema para vocês. Partimos para o slide 4. Obrigada, legal, Giovana, Manuel, Juliana, legal, ok, tudo ok nas atividades. Então, aula que vem, partimos para a unidade 4 e para a aula que eu considero aula 7 no sistema. Então, na realidade, o que está disponível para vocês agora é até a 6. Está disponível a 7 a 8, mas não precisa vocês olharem, só se quiser. A 7 a 8 eu ainda não ministrei aqui em sala de aula, que são as nossas próximas aulas, tá? E o slide 4 eu ainda não disponibilizei, ainda vou disponibilizar. Então, meus amores, damos encerrado para que vocês entrem para o intervalo agora, 8h20, tá? E aí, quando der assim 15 para as 9, vocês retomam para o EAD para ler o material. Fechou? Dúvidas? Não, professor, só dívidas. Só dívidas, né, Rebeca? Gente, muito obrigada por vocês estarem comigo. Quero saber se está bom, o conteúdo está tranquilo. Querem que eu possa... Se vocês quiserem que eu traga o material do EAD para cá, para o online, eu trago. Só que eu quero saber se vocês não vão achar que isso é cansativo ou não, ou se a gente mantém nesse ritmo, metade da aula online, metade da aula no EAD. Tudo bem para vocês? Para minha aula tá bom, professor. Tá tudo bem. Porque senão eu considero aqui, gente, 2 horas de aula online, que eu acho que é o suficiente para que vocês não fiquem tão cansados. Tá? Tá ok. Eu considero isso. Mas se houver necessidade, se vocês forem lá no conteúdo EAD, derem uma lida na apostila que está lá, e achar que tem necessidade de eu trazer a apostila para cá, para a sala, me avisem que eu trago. Trago a própria apostila em PDF para cá.
Colocamos ele na tela e damos uma lida junto com ele. Não tem problema não com ela, não tem problema não. Fechou? Fechou, então. Meus Sim, amores, professora, espero- tudo bem. Obrigada, Giovana. Eu espero que vocês saiam dessa aula hoje melhores do que vocês entraram. Lembre-se que vocês sempre têm que sair melhores do que entraram. A professora Blenda está aqui. Qualquer coisa é só chamar, que eu estou só no aguardo de vocês. Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem no mesmo bate-canal. Boa noite, professora. Obrigada, professora. Boa noite. Turma. Até a próxima Boa aula. noite, Beijinho para todo professora. mundo. Boa noite, professora. Até semana que vem. Tchau.